Pode se assentar no seu lugar, fique à vontade. Boa noite, igreja. Para quem não me conhece, sou o pastor Dan. Sou um dos pastores que fazem parte do time ministerial que auxilia os nossos apóstolos. Sou casado com a pastorinha. E hoje eu recebi essa responsabilidade, essa missão. Me sinto honrado e também desafiado, né? Porque não é fácil. Pregar aqui, né, pastor? Já é difícil. Aí na presença dos pais, aí o coração parece que vai sair pela boca. Mas eu aprendi que Deus não nos dá missões sem nos dar as ferramentas necessárias para que a gente execute, conclua as missões. Sabe, a graça de Deus, a vontade de Deus, nunca vai te levar para lugares onde Ele não consiga te sustentar. Nunca, nunca. Muitos de vocês estão aqui, nós estamos em uma semana profética, nós estamos gerando 2025 na presença de Deus. Muitos de vocês estão aqui por vontade divina. Alguns nem entendem o porquê estão aqui, mas é porque o próprio Deus te trouxe a esse lugar. Você está aqui, você tem uma palavra. Você está aqui, você tem uma promessa. E eu quero te dizer que 2025, se você crê, levante a sua mão. 2025 é o ano em que as promessas de Deus, que estavam retidas, talvez até esquecidas por você, 2025 é o ano onde essas promessas vão se realizar na sua vida, na sua família, nas suas finanças, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Aleluia, aleluia. Queridos, glória a Deus. Glória a Deus. Você me perdoa que eu sou meio assim agitado, que geralmente sábado é o dia de quem? Então aí a gente dá uma aloprada, mas é santa, fique tranquilo. Ao mesmo tempo que a gente é aloprado, a gente é ponderado. Amém? É um equilíbrio santo. Em nome de Jesus. Eu gostaria de saber quem está com a gente pela primeira vez. Se é a sua primeira vez aqui, faz um sinalzinho com a mão. Que Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. O que nós dizemos no 3? 1, 2, 3. Bem-vindos ao avivamento. Você está no lugar certo. Família do Reino, como o nome já sugere, quer ser uma família para você, um lugar de pertencimento. Então, fique à vontade, sinta-se em casa, em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus? 1 Reis 17. A partir do versículo 1, 1 Reis 17, a partir do versículo 1. Diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Verso 6, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós queremos nesse momento abrir a nossa mente, coração e espírito para que, recebendo a tua palavra, possamos ser também transformados. Que toda mente nesse ambiente seja levada cativa a Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então olha só, gente. Aqui nós lemos o momento em que Elias, o profeta, ele decreta diante do rei Acabe, dizendo que por um longo período não haveria chuva sobre a terra. E na sequência, não é que Deus sugeriu, não é que Deus recomendou, Deus
ordenou que Elias se retirasse para o deserto. E Deus deixou bem claro: Elias, lá no deserto, eu vou te sustentar pela manhã e finalzinho de tarde. No deserto, você vai ter o meu sustento garantido. Qual que era a vontade de Deus para Elias? Que ele fosse para o deserto. Lá em Mateus 6, 9, em um determinado momento, os discípulos se aproximam de Jesus e pedem para que Jesus os ensine a orar, o assunto da oração. E Jesus, prontamente, ele deixa ali um modelo de oração. E nessa oração que Jesus realiza, ele diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faz a tua vontade. Significa que nós devemos orar, nós devemos viver de um modo onde o nosso afã, o nosso desejo seja buscar a vontade de Deus sobre nós. Mas nós vivemos um triste momento. Inclusive, alguém certa vez disse que chegaria um triste momento da história da igreja em que nós teríamos que evangelizar os evangélicos, porque parece que as pessoas estão querendo pegar a palavra de Deus e distorcer a palavra de um modo onde a Bíblia venha se adequar às nossas vontades, quando deveria ser o contrário. Nós devemos nos adequar, nos moldar à palavra de Deus. Então hoje, muitas pessoas estão vivendo de um modo onde elas querem colocar Deus sujeito às suas próprias vontades. E não é essa a visão bíblica sobre o assunto. É o contrário. Não é Deus que se submete à minha vontade, às minhas expectativas, aos meus desejos. Sou eu que devo me submeter à vontade de Deus. E deixa eu falar uma coisa: nem sempre a vontade de Deus vai parecer boa. Por exemplo, para José, lá no Egito, a vontade de Deus era que ele fosse preso, passasse por toda aquela turbulência. No final ele foi exaltado, se tornou governador da maior potência da época. Mas no primeiro momento, não me parece interessante ser preso, vendido pelos irmãos. Sim? Não me parece interessante. A vontade de Deus às vezes vai dizer assim: vai para o deserto. Né? Ou quem sabe, vai se hospedar no pé da comunidade, no pé da favela. Né? Quem estava aqui no culto hoje ouviu os apuros que a nossa apóstola passou, né? Mas a vontade de Deus. Elias, ele teria a provisão garantida se ele fosse para onde Deus havia ordenado. E Deus havia dito: Elias, sai daqui e vai para o deserto, lá dos ribeiros de Querite, pertinho do Jordão. Vai para lá, porque lá eu vou te sustentar. Lá no deserto, onde Deus ordenou, ele teria a provisão. Agora eu te pergunto, se ao invés de ir para o deserto, que era o lugar que Deus havia designado, Elias decide simplesmente ignorar e ir para outro lugar, será que Deus teria compromisso de prover para Elias? Pensa comigo, igreja. Pensa comigo. Será que Deus teria o compromisso de prover para Elias se Elias fosse desobediente? Sim ou não? Não. Já pensou se Elias diz assim: Senhor, eu não quero ir para o deserto. Ao invés disso, sabe, eu nunca conheci Orlando, eu nunca conheci a Disney. Que tal mandar para lá, Senhor? Ou Paris, França, Veneza. Apesar que aqui choveu, é um ensaio de Veneza, né? Mas quantas vezes a gente se vê em momentos onde a vontade de Deus está nos direcionando para algo que a gente reluta em obedecer? Meu Deus, faz tempo que eu não prego, eu esqueci que o louvor está aqui. Mas desce só o vocal, enquanto isso a gente aplaude a Jesus pela nossa banda. Glória a Deus. Sabe, para que nós possamos viver um cristianismo de sucesso, a primeira coisa que nós precisamos entender é que eu preciso aniquilar o meu eu, as minhas vontades. Esse é
primeiro requisito que Jesus estabelece para o discipulado. O discipulado tem um preço, não é simplesmente, agora eu vou seguir a Jesus e é isso mesmo. Não, Jesus diz assim, aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser me servir. Então, a primeira coisa que ele faz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe por quê? Porque quando você nega a si mesmo, você rejeita as suas vontades e você facilita o trabalho de Deus. Deus quer que você viva a morte do seu eu, e por favor, não é literal, é a morte das suas vontades, amém? É a morte dos seus desejos. Por isso que Paulo vai dizer assim, já estou crucificado com Cristo, ou seja, as minhas vontades estão crucificadas, eu já não vivo mais eu, agora que eu estou morto, não vivo mais eu, então eu dou espaço para que a vida de Deus habite em mim. Então talvez você diga assim, pastor, eu não consegui experimentar ao longo de 2024 a vida de Deus fluindo em mim. É porque talvez você não deu espaço, porque tinha muito de você. Dá um glória aí, igreja. Amém? O profético não é somente apontar o dedinho e dizer assim diz o Senhor, faz parte. Mas o profético é ajustes, alinhamento. E eu creio que Deus vai trazer alinhamento nessa noite, como já tem feito ao longo desses dias. E por incrível que pareça, já se falou bastante aqui a respeito de lugar certo, geografia. E eu estaria aqui falando também sobre lugar certo e geografia. Então eu acho que Deus quer falar realmente sobre isso. Então, quanto mais morto para si, mais cheio de Deus. Eu costumo dizer que a profundidade da morte do seu eu determina a altura do avivamento que você vai viver na sua vida, viver na sua casa. As pessoas estão pensando que Jesus é taxista, motorista de aplicativo, nada contra, mas é que quando eu peço um Uber, eu coloco um destino onde eu quero ir, e o motorista me leva para onde eu quero ir. A partir do momento que você entra no carrinho de Jesus, meu filho, você não vai para onde você quer, você vai para onde Ele quer te levar, porque Ele governa, Ele é Senhor. E deixa eu falar uma coisa, eu dizer para você que a vontade dEle deve governar a sua vida é a melhor coisa, é a melhor notícia que eu poderia te dar, porque está escrito que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. Não tem como você viver os planos, os sonhos do Senhor e não ser bom para você, não ser bom para a sua família. Aleluia, aleluia. Vamos lá. Talvez você diga assim, pastor, de fato, 2024, a minha vida parece que não foi, a minha vida parece que não fluiu, o que era para dar certo não deu, quase foi, mas não foi. Eu pensei que eu ia atingir um outro nível com Deus e não alcancei. Talvez você diga assim, pastor, a provisão, os corvos não chegaram, a provisão de Deus não foi como eu pensei que seria. Aí a pergunta que eu te faço, não me responda, mas pense nisso. Será que você esteve no lugar certo? Será que você resistiu demais à direção que Deus te deu? Sabia que existe o risco de você estar no lugar certo, ouvindo as palavras certas e não mudar de vida? Lá em João 3, Jesus está conversando com Nicodemos, e Jesus apresenta a Nicodemos uma proposta de novo nascimento, e Nicodemos não entendeu a mensagem de Jesus, e de forma ingênua ele pergunta, Senhor, como assim nascer de novo? Por um acaso pode alguém já adulto tornar ao ventre da sua mãe para que possa nascer de novo? Porque ele estava no lugar certo, diante de Jesus, ouvindo a palavra certa, mas não entendeu. Corre o risco de você estar aqui, no ambiente certo, ouvindo as palavras certas, mas não entender. E quem não entende, não produz. Quem não entende, não executa. Quem não entende, não faz. Lá no próprio capítulo 3, no versículo 13, Jesus está diante de Nicodemos, conversando, e Jesus diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está
no céu. Só que naquele momento Jesus estava em Jerusalém, olhando para Nicodemos. Como assim está no céu se agora está aqui em Jerusalém? É porque fisicamente Jesus estava ali, em Jerusalém, conversando com Nicodemos. Mas ele estava não em uma localização, ele estava em uma dimensão diferente. Enquanto ele estava ali, em Jerusalém, com seu corpo físico, o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo estava coladinho no Pai, na presença, nas dimensões celestiais. Esse é o lugar que você deve habitar, caso você queira viver de fato uma vida abençoada. Efésios 1:3, se não me engano, diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que vai nos abençoar, a Bíblia diz que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Onde? Nos lugares espirituais, bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em quem? Em Cristo. Então, quando eu te fiz a pergunta, será que você esteve no lugar certo? Eu quis te perguntar, será que você passou 2024 em Cristo? Será que você passou 2024 coladinho em Deus? Será que você caminhou 2024 na presença do Senhor? Porque é isso que vai determinar a sua bênção. Quem está nas dimensões espirituais em Cristo, acessa as bênçãos de Deus. Eu quero que você seja abençoado, de verdade. É o nosso desejo, a gente vive para isso, para ver a igreja sendo próspera, a igreja crescendo em todos os sentidos, a família sendo abençoada, transformações de vida. Eu quero que você viva a bênção de Deus. Mas a bênção de Deus não é assim. Tem alguns requisitos. E eu quero compartilhar algumas. Não, Chaves não sou coach. Princípios da palavra para abençoar a sua vida. Amém? Você gosta de chave, código? É princípio, amém? O que muda a vida são princípios. Primeiro princípio que eu quero falar com você, para que você possa ser abençoado ao longo desse 2025. Ande na aliança. Se você estiver anotando, se tiver como a gente reproduzir aqui, primeiro princípio para você ser abençoado: ande na aliança. Quando você olha a dinâmica de Deus ao longo das Escrituras, Deus é um Deus de aliança. Deus fez vários pactos, alianças. Um exemplo é a aliança que Ele fez com Noé, onde Deus garantiu, através do arco celeste, sinal da aliança, que nunca mais tornaria a destruir a terra com água. Com água. Ok? Mas é uma aliança que Ele estabeleceu. E Deus faz alianças. Deus é um Deus de aliança. E à medida que o tempo vai passando, o mundo vai ficando moderno, parece que esses princípios que são nobres diante de Deus, parece que estão se perdendo ao longo do tempo. Quando eu falo de aliança, de fidelidade, de lealdade, honra, compromisso no meio dos jovens, alguns se arrepiam, porque pastor, o que é isso? Pelo amor de Deus, me revela o que é aliança, o que é compromisso, o que é honra, o que é lealdade. Porque parece que são valores que cada vez mais têm se afastado da sociedade, parece que cada vez mais têm se afastado da vida das pessoas, porque, de verdade, parece que as pessoas estão vivendo uma competição. Esses dias eu falei para um jovem, sabe por que a igreja não avançou mais, como poderia ter avançado? É porque os cristãos estavam operando em competição, quando na verdade deveriam estar operando em cooperação. Nós estamos vivendo um momento onde são os próprios cristãos atacando os cristãos. Você vai ver os vídeos que comentam do nosso apóstolo, os vídeos que a gente posta na internet, não são não crentes que comentam lá, discurso de ódio, são os próprios cristãos. É o único exército onde os próprios soldados se matam, se aniquilam. É uma loucura, porque a aliança se quebrou. E Deus não se move em qualquer lugar. Deus precisa do ambiente certo para se mover. E o ambiente onde Deus se move, preste atenção, é na aliança. A presença de Deus não vem em qualquer lugar. Você observa
Antigo Testamento, nós sabemos que lá no Antigo Testamento, Deus não habitava no homem, o homem experimentava de algumas visitações, porém Deus foi específico com Moisés ao escolher um lugar lá no Antigo Testamento, para que Deus manifestasse a sua presença diante dos homens, e o lugar se chamava Arca da Aliança, porque onde Deus manifesta a sua presença, é em cima da aliança, fora da aliança Deus não abençoa, não tem como. Se você quebra a aliança, se você está fora da aliança, você fica impossibilitado de acessar as bênçãos de Deus. Quando você observa Abraão, ele tinha uma promessa, e nós vamos concordar que não era uma promessinha, era uma promessa gigante. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, uma promessa poderosa. Só que Abraão, enquanto ele peregrinava, ele carregou a sua família e também um sobrinho chamado Ló. Ló havia perdido seu pai, era órfão, e ele começou a andar com Abraão. E Abraão tinha uma promessa. Abraão começa a prosperar, Abraão começa a crescer, a se tornar poderoso sobre a terra. Porém vai dizer que Ló, por estar pertinho daquele que tinha a bênção, era abençoado, de tal forma que chega um momento onde os pastores de Ló começam a conflitar com os pastores de Abraão, porque eram muitas ovelhas, eram muitos pastores de ambos os lados. Quem tinha promessa, Abraão ou Ló? Abraão. Ló foi abençoado ou não? Sim, ele foi abençoado, porque estava próximo, perto daquele que tinha as promessas, aquele que tinha a bênção. Se você quer ser abençoado, cola em quem é abençoado. Seleciona melhor as suas amizades nesse ano 2025, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Dá para contar nos dedos. Se aproxime de quem é abençoado, porque a bênção do abençoado respinga na gente, e a gente vai sendo abençoado também. Eu sei do que eu estou falando, né, pastora? Eu sei do que eu estou falando. A bênção que está no abençoado respinga na gente. Agora preste atenção. Eu já presenciei vários Lós que chegaram perto do Abraão, não tinham nada, não eram ninguém, mas começaram a crescer, começaram a conquistar muitas ovelhas, muitos pastores, começaram a escalar. E quando já estava bem, chegou para o Abraão e disse: olha, Abraão, não preciso mais de você, afinal agora eu caminho com as minhas próprias pernas. Ingratidão. Quando Ló apresentou esse problema para Abraão, dizendo: olha, Abraão, não dá mais, porque são muitas ovelhas, muitos pastores, e agora eles estão conflitando. Abraão, sendo um bom conhecedor dos princípios de Deus, disse assim: olha, então, a partir de agora, Ló, não tem mais como a gente caminhar juntos, porque reino dividido não prospera, casa dividida não vai para frente, não fica de pé. Então faz assim, vou te dar duas opções. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Tem dois lugares aqui, Ló: as campinas do Jordão e o deserto. Escolhe para onde você quer ir, Ló, que eu irei para o outro. Gente, eu não sei se você vai concordar comigo, mas Ló estava sozinho, foi chamado para perto pelo tio, foi abençoado por causa do tio, de Abraão. E quando ele chega no momento onde ele tem a oportunidade de expressar a sua gratidão, o que ele faz? Ele é um ingrato, e ele diz assim: Abraão, faz o seguinte, seu velho, vai lá para o deserto, que eu vou para as campinas do Jordão, onde o pasto é rico, você que se vira no deserto. Mas quem tinha promessa? Pode falar uma coisa? Às vezes você diz assim: Senhor, parece que eu não estou chegando na terra prometida, a promessa de leite e mel não estou alcançando, cadê? Antes de chegar na terra prometida,
você precisa passar por esse lugar chamado deserto. Mas mesmo no deserto, aquele que tem a promessa de Deus, aquele que tem uma palavra, não para, não desiste, não é derrotado, não é destruído, porque se você tem uma palavra na sua vida, você tem a graça, o favor de Deus te rodeando, te cercando, mas destruído você não é, abatido você não é, porque essa palavra te sustenta, essa palavra é contigo. Só não desiste, não para. Ló só foi abençoado porque tinha uma aliança. Presta atenção que é muito forte que eu vou te dizer. Ele quebrou a aliança quando ele teve esse ato de ingratidão. Sabe qual foi o final da vida de Ló? Perdeu a mulher, se esculhambou todo, se tornou um bêbado morando em uma caverna. Já é ruim, mas ele foi mais baixo, engravidou as 2 filhas, as próprias filhas, que geraram 2 nações malditas para Israel, os moabitas e os amonitas. Os moabitas foram aqueles que contrataram o Balaão para amaldiçoar Israel. Lembram desse episódio na palavra de Deus? Foram 2 nações que se opuseram a Israel, a nação de Deus. Tudo porque ele quebrou uma aliança. Da mesma forma que Deus se move com bênção dentro da aliança. Meu irmão, eu não quero apelar de verdade, mas fora da aliança, não espere nada de bom. Alianças quebradas geram maldições. Eu tenho muita coisa de Deus para te falar ainda essa noite, mas o conteúdo profético, o peso profético, está no que eu vou te dizer agora. É a mensagem que Deus me pediu para entregar para você, igreja. Chega um momento em que Deus rejeita Saul. Saul tinha como proposta governar Israel, mas por erros, Deus acabou rejeitando Saul. E aí Deus comunica ao profeta Samuel, dizendo: Samuel, te levanta, enche o chifre de azeite e vai à casa de Jessé, porque lá eu encontrei um homem segundo o meu coração, e a ele ungirás, rei de Israel. Quem que Deus queria ungir como rei? Saul foi desprezado, rejeitado por Deus. Agora Deus escolhe um novo rei. Quem era? Davi. Só que o interessante é que Deus não disse assim: Samuel, vai lá ungir Davi, vai lá no Davi e unge ele, promove ele rei de Israel. Sabe o que Deus falou para o profeta? Samuel, vai lá na casa de Jessé. Casa de quem? Jessé era o que de Davi? Era o quê? Levanta a sua mão. Tem bênção de Deus para você nesse ano. Tem azeite preparado, tem unção nova. Mas para Deus te abençoar, tem lugar. Não é em qualquer lugar, é na casa do Pai. Se você estiver na casa do Pai, Deus vai te alcançar com a promessa, Deus vai te alcançar com a unção, e de fato você vai viver os melhores dias da sua vida na casa do Pai. Deus não mandou, vai lá ungir Davi, vai na casa do Pai, porque tem endereço, lugar certo. Nesse ano o inimigo vai fazer de tudo para te tirar da casa do Pai, para te tirar da presença, porque ele sabe que é nesse lugar, num lugar como este, que Deus derrama da sua vida e da sua bênção. Ovelha precisa estar junto com ovelhas. Quem fica sozinho, isolado, comendo lixo, são os bodes no sertão. Igreja está junto. Ovelhas, porque nós somos aprisco do Senhor, a igreja, ovelhas, então ao todo eu estou certo. Ovelhas estão juntas. Tem pastor para guiar, tem pastor para deitar, tem pastor para dizer baixa a bolinha, tem pastor para dizer vai para lá porque eu estou vendo o que tu não está vendo. A visão da ovelha é frágil, é limitada. O pastor vê o que a ovelha não vê. Então quando o teu pastor te der uma direção, pelo amor de Deus, obedece, se sujeita.
para evitar ficar batendo com a cara na parede, porque é isso que acontece. Eu vivi isso no início do ministério. Eu estava abrindo uma padaria, tinha tudo para dar certo, cheguei assim: pastor, vou abrir uma padaria. Ele falou: não vai, não faz. Eu falei: não tem como dar errado, é o melhor ponto de Brusque, vai dar certo. Não deu certo. Ele viu o que eu não vi. O seu pastor vê o que você não vê. Esteja na comunhão, esteja no aprisco, esteja na igreja, não se isola. Isolado vem um lobo e te pega. Varoa é uma varoa, é uma varoa, é uma mulher. Você está literalmente se envolvendo com... Não é literalmente, porque senão seria um lobo. Pensou? A Bela e a Fera. É um lobo. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta. Amém, gente? Para Deus te abençoar tem que ser na aliança. E sabe o que é o mais incrível? É que o Davi não estava lá no pasto, construindo o seu império, olhando para o seu bel prazer. Ele estava cuidando das ovelhas do pai. E lá nesse lugar Deus encontrou ele com a unção. Quer que Deus te encontre com a unção nesse ano? Se envolva no cuidado das ovelhas do pai. Jesus falou assim, aleluia. Jesus falou assim: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor. Jesus apresentou a forma de demonstrar amor por ele: cuida das minhas ovelhas. Se envolva nos assuntos de Deus, que Deus se envolve nos teus assuntos. Cuide daquilo que é mais importante para Deus, que Deus vai cuidar de você, da sua casa, da sua empresa. Se você tem a oportunidade de abrir a sua casa para um GC, abra. Cuide, se envolva com as ovelhas. Se você tem a oportunidade de servir nos kids, nos voluntários, no diaconato, sirva, cuide das ovelhas. Se você tem a oportunidade de liderar um GC, não corre disso. Cuida das ovelhas, porque enquanto você cuida daquilo que é importante para Deus, Deus cuida daquilo que é importante para você. Vamos lá então. Primeiro, estar na aliança. Outra forma de Deus te abençoar. A bênção de Deus está no ID. Vamos ler Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Amém, igreja? Amém. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Ide. Você vê que Jesus se apresenta dizendo: todo poder me é dado, mas esse poder só pode ser acessado por aqueles que se disponibilizam a viver o ID. E quando eu falo ID, por favor, não pense você agora que você vai chegar nos apóstolos dizendo: apóstolos, me enviem para a África, me enviem para a Índia, lá para o Cazaquistão. Até parece, né? Não é que eu estou dizendo agora que você tem que ir para as nações, porque Jesus não mandou você fazer missões, Jesus mandou você fazer discípulos. E quantos que estão chegando dentro da igreja estão saindo sem um abraço seu? Sem um boa noite, um bom dia, um como vai, está bem, como está seu coração? Jesus falou para fazer discípulo. Isso não é assunto de pastor. Ovelha gera ovelha, pastor cuida. Quando você, esse poder não é só para quem atua, se movimenta na esfera ministerial, porque são dois grupos, os que vão e os que enviam. Agora os dois podem contar com todo o poder me foi dado. Porque para cumprir o ID tem uns que vão, para cumprir o ID tem outros que enviam. Você quer ver o poder de Deus se movimentando na tua vida? Quando você se tornar um empreendedor, um empresário que diz assim: as minhas finanças serão para o reino,
as minhas finanças serão para fazer o nome de Jesus conhecido sobre as nações. Aí você vai cumprir o ID. Quem cumpre o ID pode contar com todo o poder. Aí você imagina, você querendo abrir a sua empresa, você querendo fechar um contrato, e esse poder se movendo em prol de você, esse poder se movendo para abençoar a sua vida, mas é para quem cumpre o ID. E o ID é para fazer discípulos. Esse ano, torna isso como um objetivo. Se propõe pegar uma pessoa que você não conhece, alguém que não faz parte do teu ciclo, da tua panelinha. Sempre gosto de dizer que Deus não usa as panelas, Deus usa os vasos. Sai da tua panelinha um pouco, olha e veja que tem gente nova chegando o tempo todo. Tem irmãos que Deus está mandando para cá para fazer parte da família. Agarra, gruda em um deles e discipula. Ajuda ele na fé. Encoraja ele para vir na igreja. Encoraja ele para estar em comunhão. Se envolva no ID, em fazer discípulos, que você pode contar com todo o poder me é dado. Amém, gente? Vamos avançando. Terceiro, a bênção é para aquele que não negocia os valores do reino. Amém? Vamos ler Mateus 6:21. Diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Nós precisamos dar valor, dar o nosso foco para aquilo que tem valor para Deus. As vidas, as pessoas, o amor, a fidelidade, a honra, o compromisso, valores que têm importância para o reino de Deus. Quando você para de dar foco naquilo que é importante para Deus, você começa a olhar para si, a sua natureza é caída e ela te leva sempre para longe de Deus. O processo de sair da casa do Pai, o processo de sair da presença de Deus não é da noite para o dia. E fique ligado, porque o inimigo vai tentar fazer isso ao longo desse ano, porque ele sabe que tem bênção chegando, e antes da bênção chegar ele vai fazer de tudo para te arrancar do lugar da bênção. Preste atenção, preste atenção. Eu me perdi. Eu fiquei emocionado com o do meu apóstolo, porque eu me perdi, deixa eu olhar de novo aqui. Ah, sim, ninguém sai da noite para o dia. É um processo. Não pense você que é amanhã que ele vai te tirar da igreja. Ele vai processar você até que ele consiga. O processo da queda ocorre em 3 partes, preste atenção, para você identificar na sua vida. Em 3 partes. Nós vamos aprender, e como nós vamos aprender? Com o Salmo de número 1, versículo 1. Tem revelação dos céus para você. Não vou fazer piada. Olha só. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só como que o inimigo faz para te derrubar. Ele faz você andar, parar e se assentar, se acomodar. Como assim? Andar, eu não estou falando apenas de lugares físicos. Obviamente, tome cuidado com os lugares que você vai. Baladinha não é lugar para crente. Amém? Baguncinha, cervejinha, aquela coisa arada, aquela farrinha, não é lugar para crente. Amém? Então tome cuidado por onde você anda. Só que hoje o que mais tem destruído famílias, homens, é a internet. O inimigo faz você andar por alguns lugares na internet. Alguns falam navegar, eu prefiro o verbo andar. Andar na internet. Acessar alguns sites. Aí o que acontece? Você andou por um terreno perigoso, um terreno questionável. Aí você chegou num lugar lá que você sabe que é errado. Aí você parou. Então andou, parou. O que você faz agora? Eu não vou sentar, estou com preguiça. Se assenta. O que é o se assentar? É se conformar, é se entregar, é se render. Então começa andando, aí para. Quando parou já é perigoso, porque quando você para é porque você fica, será que eu vou? Será que eu não?
Parece bom. Pastor não vai ver. Pastor que vai cuidar da alimentação dele, que tá gordo, papudo. Eu. Ó, o tamanho da papa. O pastor pode não ver. O apóstolo pode não ver. Só que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, vendo por onde você anda. Varão. E aí você para. Quando você senta é porque você se rendeu. E isso você vai fazendo algumas vezes. Algumas vezes, quando vê, está longe da presença, saiu da casa do Pai. Então cuidado por onde você vai andar. Cuidado, as rodas que você vai escolher fazer parte, a mesa que você vai se assentar. Sabe, aconteceu isso com Pedro. A Bíblia diz que Pedro, aquele que havia dito que não negaria jamais o Senhor, aquele que não negaria, começou a andar longe. Discípulo foi feito para andar longe? Não, mas ele começou a andar longe. Andar longe. Aí diz que ele se assentou na roda dos escarnecedores, daqueles que haviam cuspido, humilhado Jesus, lá no pátio de Caifás, onde tinha uma fogueirinha acesa. Então ele andou, parou, sentou. Lucas 22, 54, rapidinho, vamos lá. Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, a respeito de Jesus, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia então estava caminhando longe, seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro com eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele, porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Andou de longe, parou na roda dos escarnecedores, sentou no fogo que estava aceso. Inclusive, quando você estiver longe da presença, o inimigo é astuto. Ele vai acender um foguinho para acalentar o seu coração, para gerar um falso conforto para você, um aconchego, para que você não perceba que seu coração está vazio, longe da presença. Esteja atento. Esteja atento. Não é muito o contexto, mas teve uma criada que olhou para Pedro dizendo assim: olha, esse aí é um dos que estava com Jesus. Esse aí é um deles. Pedro disse assim: nega, sabe de nada. Tá estola tu. Falou? Nova versão itajaiense. Aí ele disse: não. Eu fico imaginando quantas pessoas olharam para nós ao longo da nossa vida, querendo encontrar em nós a identidade de Jesus, querendo encontrar em nós um discípulo, para que esse discípulo desse um abraço, desse uma palavra. E quantas vezes nós negamos de ser discípulos de Cristo para algumas pessoas que queriam que nós nos revelássemos assim. É de se pensar, né? Amém, igreja? Amém. O silêncio, imagina que Deus está falando e a gente fica focado, concentrado, né? Vamos lá. Sobre o Espírito Santo. Provavelmente você já viu na Bíblia 3 coisas sobre o que não fazer com o Espírito Santo. Não entristeçam, não resistam e não apaguem o Espírito Santo. Para você monitorar a sua vida. Quando você está no nível de entristecer, tem recuperação para você. Sabe o que é entristecer o Espírito Santo? É quando você está lá vivendo a sua vida, vivendo a sua fé, buscando estar em obediência, em devoção, congregando, buscando fazer as coisas certas, e no meio da sua caminhada você tropeça e você acaba caindo. Mas nessa hora o seu coração aperta. Talvez alguém se sinta identificado. O seu coração aperta, chega a doer, você começa a chorar desesperadamente. Porque você está reagindo ao que está acontecendo com o Espírito Santo. Ele está triste, você entristeceu. Então a tua reação é chorar por conta de ter errado, ter pecado contra o Senhor. Mas aí você se arrepende. Deixa eu falar uma coisa.
Pecar uma vez não é pretexto para sair agora dando tiro de pecado. Pecar uma vez não é motivo para você agora dizer, não, eu já caí, já está tudo bagunçado, agora eu vou arrebentar minha vida. Não! Se você tropeçar, levanta. Ele te toma pela mão, Ele te sustenta. Não toma uma ocasião como pretexto para sair, não. Ele te perdoa, Ele te renova. Seu coração chorou, você se arrependeu. E aí tem o não resista. O não resista é quando o Espírito Santo diz assim, porque o Espírito Santo fala. Ele diz assim, não vai, não assina, não liga, não acende, não bebe. Ele está dizendo, não faz. E aí o que a gente faz? Resiste. Não, Senhor, eu quero saber, é a última vez, é a saideira. Amanhã eu não faço mais. Está resistindo, fazendo o que não é para fazer, mesmo ouvindo a voz do Espírito Santo. E aí o mais terrível, meu irmão, se você se encontra nesse estágio, é motivo de hoje você rever os seus conceitos, rever a sua vida, o seu cristianismo, e se for necessário se render aos pés do Senhor, porque o não apaguem é o nível mais terrível que a gente pode alcançar, viver. Porque é quando você peca, quando você erra, e o seu coração não dói mais, não sai uma lágrima, a mente cauterizou. É porque não é que o Espírito Santo te deixou, é que você se afastou dele. E aí agora você não tem mais aquela sensibilidade, aquele coração sensível. Então, se existem pessoas que se veem nesse cenário, eu quero te dizer que não é o teu fim. Vamos jogar gasolina hoje aí, acender esse fogo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ler Gênesis 14 a partir do 18. O louvor pode ir subindo, quer dizer, o vocal, para parecer que está acabando, e está mesmo. Gênesis 14 a partir do 18. Diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma, presta atenção agora no 21, o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Olha só, são dois reis diferentes. Melquisedeque, rei de Salém, e aí o rei de Sodoma. Contextualizando você, Abraão havia recuperado Ló, seus familiares, que estavam presos, feitos de escravos, e vencendo essa guerra, ele também pega os despojos da guerra, e ele retorna. Só que quando ele retorna, ele se depara com dois reis, o rei de Salém, Melquisedeque, e o rei de Sodoma. E o rei de Sodoma faz uma proposta, e esse rei de Sodoma eu quero te dizer que é uma clara representação do diabo, sem medir palavras, na atualidade. Porque olha a proposta que ele fez para Abraão: Abraão, me dê as vidas, me dê as pessoas, e fica com os bens para ti. Me dê aquilo que é importante para Deus, as vidas, e fica com as riquezas. Fica. Cuidado, porque ao mesmo tempo que a riqueza pode ser para você uma bênção, para que você sirva ao corpo de Cristo, a riqueza também pode te cegar, tirando a importância daquilo que realmente importa, para escravizar você, te tornar refém das riquezas, do dinheiro. Cuidado.
Nós precisamos ter o nosso foco bem ajustado para que o nosso maior interesse seja as vidas. Nós não podemos entregar as vidas nas mãos do inferno. Eu lembro de algo que se falava na antiguidade entre os cristãos, que era a ideia, o desejo de popular os céus e saquear o inferno, e dependendo de muitos, na verdade, não estão populando o céu e estão empurrando pessoas para o inferno, quando deveriam estar resgatando, porque se você não se importar com aquilo que é importante para Deus, quem vai se importar? Se você não for luz em meio às trevas, quem vai ser? Quem que sobra? Quem que fica? Se a igreja não se posicionar, quem vai ser luz? Amém, gente? E por fim, para que nós possamos viver um 2025 abençoado, nós precisamos render o governo das nossas vidas ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi colocado em um péssimo lugar. Eu não sei como funciona no mundo, eu não saí do Brasil, eu não sei como é o evangelho em outros lugares, mas no Brasil, colocaram o Espírito Santo numa posição que não é dele. terceiro. E na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não existe esse negócio de terceiro. Existe Deus, que é Deus, Jesus, que é Deus, e Espírito Santo, que é Deus. Porque essa ideia de terceiro, gente, ninguém lembra do terceiro. Quem ganhou a Copa do Mundo em 2022? Quem? Vamos lá, os argentinos deveriam se orgulhar agora e gritar: Argentina! Aí. Quem ficou em segundo em 2022? Em terceiro? Terceiro? Croácia. Pô, ali ó, no dedo. A Copa do Brasil, quem ganhou? Quem ganhou em 2022? Mengão. Quem falou que é Flamengo? É Flamengo? Ah, é rival então, né? Para marcar assim ou é? Mengão, Mengão. Quem ficou em segundo? Não, vai Corinthians. E em terceiro? Esqueceram o terceiro? Fluminense. E é isso que fizeram com o Espírito Santo. Terceiro lugar, o esquecido. Quando deveria ser o primeiro. Quando deveria ser aquele que você se dirige dizendo: bom dia, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso combustível para o cristianismo. Não existe cristianismo sem Espírito Santo. Jesus, o Deus encarnado, não começou o ministério dele sem vir o Espírito Santo. Os apóstolos aguardaram em Jerusalém, não abriram igreja, não fizeram nada, sem que antes viesse o Espírito Santo. Se coloque de pé nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações, e eu oro para que você realmente venha render o governo da sua vida ao Espírito Santo, entregando a sua vida, o seu ano, sabe? Não leve 2025 como um ano novo, veja como uma oportunidade de Deus para viver uma nova vida, e nessa nova vida traga o Espírito Santo como Senhor da tua vida, como Senhor do teu ser. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ele vai entrar. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Creia nisso. Mas
Sabe, igreja, meu apóstolo, posso orar rapidinho? Deus me deu uma direção para a gente agir de forma profética. Sabe, antes de entrar em Canaã, o povo se movimentou de forma profética, deu voltas ao redor dos muros de Jericó. Eu queria que liberassem os corredores, porque profeticamente, eu quero que venha aqui à frente somente aqueles que querem pisar no lugar da bênção. Aqueles que querem realmente pisar no lugar da bênção, aqueles que vão assumir em 2025 uma posição de governo, uma posição de influência, aqueles que vão multiplicar, que vão superabundar. Vem aqui à frente todos aqueles que querem viver as promessas de Deus. Vem aqui à frente aqueles que querem estar posicionados na casa do Pai, aqueles que querem estar posicionados no lugar da bênção. Venha, venha, venha. Tem lugar aqui à frente. Tem lugar aqui à frente. Se você ficar nos corredores não tem problema. É só para você agir a sua fé. Agir a sua fé. Coloque a sua mão em posição de receber. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos que estão agindo a fé. Aqui estão os teus filhos que deram esse passo com a convicção de que vão viver a bênção do Senhor nesse ano de 2025. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nesse momento, através do Teu Espírito Santo, a Tua igreja possa ser capacitada, forjada, para que eles possam permanecer em Tua presença, para que eles possam permanecer no lugar da bênção, e que nesse lugar de bênção, o Senhor possa alcançar cada vida, cada família. Pai, eu coloco diante de Ti os corações. Pai, tem pessoas aqui com as emoções destruídas, mas eu oro para que o Senhor, através da sua unção, venha curar todos os traumas, todas as dores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar que nesse ano você vai multiplicar na unção do Espírito Santo. Eu quero orar nesse momento e declarando que você está entrando agora em uma nova estação na sua vida, um novo tempo de rompimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que nessa hora, Espírito Santo, o Senhor assuma o governo dos nossos corações. Toma em Tuas mãos o senhorio das nossas vidas. Rendemos a Ti os nossos corações. Diga para Ele: eu rendo meu coração a Ti, Espírito Santo. Declara isso com a sua voz: eu rendo a Ti o meu coração, Espírito Santo. Você está no lugar da bênção. Queridos, olha aqui, você está numa casa paterna, uma casa de paternidade, um lugar apostólico. Você está na casa do Pai, de verdade. Lembra que eu falei que esse era o peso profético dessa noite? Fica na casa do Pai, não sai da casa do Pai, porque é nesse lugar que Deus vai te encontrar com a unção, com a bênção para você em 2025. Você crê nisso? Então aplauda bem forte ao Senhor, aleluia. Eu quero fazer uma pergunta. Será que os que estão aqui à frente, existe algum filho pródigo que diga assim: pastor, eu andei longe da presença nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, mas eu quero de verdade voltar para a casa do Pai. Eu quero de verdade render a minha vida uma outra vez. Existe alguém que deseja se reconciliar? Só levanta a sua mão, faz um sinalzinho. Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais. Quem quer se reconciliar, voltar para a casa do Pai, aproveitar esse 2025 para já entrar na presença? Já está. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha só, vocês que estão se reconciliando, permaneçam aqui à frente. A igreja pode retornar para o lugar. Volte glorificando a Deus. Volte crendo que você tomou posse da sua bênção. Em nome de Jesus. Aqueles que querem se reconciliar, permaneçam aqui. E a gente vai orar por você. A gente vai orar por você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Venham todos aqueles que querem render a vida, mais uma vez, aqueles que querem se reconciliar. Venham. Agora eu quero ser bem específico. Aqui, glória a Deus, Deus abençoe. Deus abençoe. Uau,
Eu chamei filhos pródigos. Agora eu quero fazer uma chamada para todos aqueles que disseram assim: pastor, eu nunca fiz isso publicamente, eu nunca confessei Jesus publicamente diante da igreja, mas hoje eu quero aceitar Jesus, eu quero fazer uma aliança com Deus, eu quero aceitar Jesus na minha vida como Senhor e Salvador. Tem alguém que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador pela primeira vez? Faz o sinal com a mão, faz o sinal com a sua mão, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos, glória a Deus. Essa é a decisão mais acertada desse ano, gente, porque vocês já estão acertando os passos, para que a partir de agora vocês fiquem nos trilhos de Deus, fiquem na casa do Pai, não saiam da casa do Pai, pois esse é o lugar da bênção de vocês. Coloquem a mão no coração, em nome de Jesus. Deus abençoe, vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus. A igreja estende as mãos, repitam comigo assim, gente: meu Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor, diante dos meus irmãos, eu quero mais uma vez reconhecer que Tu és Senhor, Tu és o meu Salvador, que o meu nome esteja escrito no Teu livro da vida e que de lá nunca mais se apague. Eu viro as costas para o mundo, eu viro as costas para o pecado, eu digo sim para Jesus, sim para o Espírito Santo, sim para Deus Pai. Diga: eu te amo, Jesus. Aleluia, aplauda bem forte ao Senhor. Tem alguém aí pertinho de você para te dar um abraço?